Oi, eu sou a Dani e eu vim falar um pouquinho sobre as dificuldades que eu tinha quando fazia a minha alimentação totalmente errada e desgovernada. O meu café da manhã era geralmente muito aleatório, era sempre com muito carboidrato, geralmente tinha pão, bisnagas e eram vários pacotes, né, que eu comia durante um dia todo, então não tem assim um número exato, mas eram muitas, assim. Geralmente eu acredito com uns 2 ou 3 pacotes de bisnaga por dia, porque elas eram muito viciantes, assim. Então eu era muito viciada nas bisnagas. Pão d'água, geralmente 2, no café da manhã. E depois eu comia as bisnagas. Geralmente, quando eu tava muito ansiosa ou com muita fome, na hora do almoço eu comia salgado frito. Então eu comia coxinha, pastel, salsicha, antes do almoço. No almoço, eu não comia nenhum tipo de salada, nem verdura, nada. Nenhum tipo de salada, nem verdura. Era só a base de arroz ou macarrão, ou às vezes os dois juntos. Comia também bastante molho, batatas, muita batata frita. Então, assim, era tudo muito livre, era tudo muito intenso. Eu não tinha noção, assim, de quantidade de nada. Então, eu só ia comendo. No café da tarde, geralmente eu repetia, às vezes, o café da manhã, ou eu comia só o salgadinho, né? Os salgados grandes ali, salgados fritos, e as bisnagas também. Já na janta, geralmente o café da tarde eu tomava 2 vezes. Era mais perto das 4 da tarde e umas 6, 7 horas da noite. Aí umas 9 horas da noite eu jantava. A janta é basicamente a mesma coisa que o almoço. E às vezes eu comprava combo de lanche, né? Isso era mais final de semana. Que era X da casa, batata, muito refri. Isso tudo muito descontroladamente. Eu não tinha controle nenhum sobre o que eu comia. Às vezes, quando eu fazia o jantar, eu comprava pizza congelada e ia comendo, né? Botava no micro-ondas e ia comendo como se fosse um tira-gosto, assim. Na hora de jantar, eu já tinha comido um tira-gosto, que era geralmente uma pizza congelada. E às vezes eu comia também lasanha congelada também. Só tomava refrigerante, não tomava água, era só refrigerante, tomava muito H2O, muito refrigerante, com açúcar, eu não tomava nada zero açúcar, não comia nada sem açúcar, então era tudo muito doce e muito gorduroso. As minhas maiores dificuldades era fazer exercício, andar um pouco mais rápido, caminhar, essas coisas eu não conseguia fazer. Tinha muita dificuldade para me abaixar, usar tênis, amarrar propriamente o tênis. Às vezes, para me abaixar, para amarrar o tênis, não dava, não conseguia. Sentar nos lugares também eu tinha muito medo, né, que as cadeiras quebrassem, porque eu não tinha, assim, muita noção, né, do quanto eu já estava pesada, então era tudo muito intenso, assim, foi uma fase muito difícil. Roupas, para encontrar roupas também era muito difícil, então foram fases bem difíceis, assim, que fez enxergar que realmente precisava mudar os hábitos, senão eu não ia conseguir viver direito, curtir minha família, trabalhar e nem ser eu mesma. Eu tava sendo escrava mesmo da comida, então eu só pensava em comida 24 horas, não pensava em mais nada, o resto era o que viesse. Então, contar um pouquinho da minha história, para que outras pessoas também possam ter essa conscientização de que a gente pode ter, sim, uma alimentação mais saudável, que a gente não fique escravo da comida, que a gente seja livre para comer, mas de uma forma consciente e saudável. A vida da gente muda muito.